eu vou estar podendo responder, né? Tranquilo, à vontade. Bom, gente, boa noite. O tema que eu vou falar é porque nós estamos num momento muito difícil, né? Em todo mundo, aqui no Brasil principalmente, né? Então, eu tenho acompanhado, né, várias pessoas preocupadas com o futuro nesse momento e com a situação que a gente está vivendo. Então, eu vou estar apresentando a vocês eu vou falar de quatro pessoas, né, quatro pessoas que contribuíram para a ciência e que tiveram momentos muito difíceis também na sua vida, mas conseguiram superar esses momentos, né? A gente saber que esses momentos são todos passageiros, né? A gente está com muita dificuldade agora, mas isso é um momento que a gente já aconteceu várias vezes na história da humanidade e as pessoas conseguiram superar esse momento, né? Então, é questão de ter paciência e é um momento que a gente agora é um momento de mostrar a importância do conhecimento acumulado nesses poucos milênios de civilização, né? Esse conhecimento que a humanidade acumulou, né, é o que está permitindo a gente agora buscar soluções para esse problema, né? Achar a cura para o coronavírus, desenvolver tratamentos ou uma vacina, né? E a gente poder depois continuar a desenvolver nossas atividades, né? Claro que o mundo depois desse período não acredito que não será o mesmo, né? Isso aí está impactando a vida de todos nós e eu acho que a gente vai ter mudanças, né, é, globais, né? Mas isso aí, de qualquer forma, tudo agora é uma incógnita, né? A gente não sabe, né? Ninguém pode fazer uma previsão agora precisa sobre o que vai acontecer, mas a única coisa que a gente pode ter certeza é que é um momento passageiro, né? Como tudo na vida, né? Então, vocês devem continuar com os sonhos de vocês, né? E deve ter sempre esperança que isso é um momento que daqui a pouco a gente vai estar falando já de história, né? De algo que já passou. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a experiência que eu tenho e relatar algumas pessoas que sempre eu uso como referência quando a gente tem algum momento como esse, né, que superaram dificuldades, né, e que avançaram, né, e contribuíram depois para a ciência. Então, uma das antes disso, eu acho que um papel importante é o que vocês estão fazendo agora aqui, com esse espaço, né, usando as tecnologias, né, que a gente tem à nossa disposição para fazer divulgação científica, para discutir ciência, isso é muito importante. Parabéns ao CA, parabéns aos professores envolvidos, né, que esse é o momento que a gente tem para a gente não perder, né, o contato, né, com a ciência e aprender a valorizar, porque é o que vai salvar a gente, né? Essa aqui são imagens de uma atividade que, para mim, foi a mais impressionante de todas que a gente desenvolveu o nosso grupo de astronomia aqui em Campos, o SCRU. Ele já tem, foi fundado em 1996, está com 24 anos de atividade, né? Completa esse mês, dia 26 de maio. E essa foi uma atividade que a gente realizou, que foi acompanhar o eclipse da Lua. Quando a gente foi ver, a história é bem interessante, que quando eu vi a questão do eclipse, né, que ia ter um eclipse da Lua no início da noite, a gente foi buscar, fomos lá no centro buscar o melhor local para observar. A questão é que naquele dia, no dia do eclipse, ela ia nascer e não daria para observar da Praça São Salvador a Lua nascendo no horizonte. A gente queria acompanhar desde o momento que ela nascesse, que ela já nasceria uma parte eclipsada, né? Mas então o melhor lugar para observação que a gente determinou, viu, era a Ponte da Lapa. Só que tinha um problema, o eclipse ia acontecer no início da noite, é o momento do rush, né? Então, mas mesmo assim a gente tentou, nós fomos conversar na prefeitura, fomos muito bem recebidos, eu mostrei a importância, né, da gente poder divulgar esse evento, e eles atenderam a gente com boa vontade, e a gente pediu para só fechar uma pista para a ponte poder continuar funcionando, a gente poder fazer atividade. Eu particularmente achei que iam poucas pessoas lá observar, assim, não é tão um grupo grande, mas para nossa surpresa, quando eu cheguei no dia lá, eu vi carrinho de pipoca, pipoqueiro, cachorro-quente, várias pessoas lá, ambulantes, eu vi que tinha alguma coisa diferente acontecendo. E quando nós chegamos na ponte, para montar os equipamentos, a gente começou a montar, começou a chegar gente e eles tiveram que fechar toda a ponte, né, porque foi uma multidão para observar. Tinham mais de
num cálculo assim bem modesto, né, a gente chegou a um valor de 5.000 pessoas durante a observação, considerando um valor aproximado, né, das pessoas que ficariam por metro quadrado, mas a gente sabe que foi mais do que isso, a gente tentou botar um número menor de pessoas por metro quadrado, a gente pegou as fotos, analisou, então foi um evento que para a gente foi um dos maiores eventos que eu já tive a oportunidade de participar, assim, de organizar. E nós levamos os telescópios e tinha tanta gente que a gente não conseguia se comunicar com quem estava nos outros telescópios, que estava lotada a ponte. Então, vocês estão vendo pelas fotos, não sei se está claro ver as fotos. Então, foi um evento assim que para mim marcou. E o que eu estou mostrando aqui é a importância, né, da divulgação científica. Você vê quantas pessoas estavam lá para observar, quantas pessoas, quando vocês realizam atividades, tanto no IFE, na UENF, na UF, em outras universidades, quando divulgam, mostram, né, a importância da ciência, mostram como os modelos, mostram alguns exemplos práticos, como as pessoas participam e se interessam, né? Então, na verdade, a gente, a partir daí, quem sabe, a gente está com essas atividades, está motivando essas novas gerações, né, que estão vindo. Uma parte aqui, eu acredito que, não sei se são todos, eu acredito que são todos aqui, vão ser professores, né, ou pretendem ser professores, né, então, é não desanimar com a ciência. E eu vou começar falando de uma pessoa que eu tenho, que foi uma das pessoas que mais despertou para mim o interesse pela física, especificamente, né? Foi o Albert Einstein. Eu vou contar, eu acho que todos já devem saber parte da história dele, né? Mas eu vou só contar alguns casos, a parte importante que eu julgo, né? Que foram as dificuldades que ele teve, que ele tinha tudo para ter desistido e conseguiu, né, seguir adiante e conseguiu elaborar teorias que mudaram o mundo. Ele nasceu no dia 14 de março de 1879, na cidade de Ulm, na Alemanha. Aqui é uma foto dele novo com a irmã dele, né? Esse aqui eram os pais dele, eram os pais, então tá aqui, o Hermann Einstein e a Pauline Koch. O Hermann trabalhou com a parte de a eletricidade, estava começando naquele período, então ele teve envolvimento com indústrias na época. E aqui a motivação principal que ele falou, que eu acho que esse é também uma motivação para todos nós, né? Que é a questão do campo, né? A ideia do campo, né? Do campo magnético, principalmente, né? Que é o que a gente tem mais próximo da gente, né? Tem experiência com campo elétrico também, mas o campo magnético é muito mais simples. Você pegar dois ímãs, desde novinho, vem como um ímã, interage com o outro, e tinha um parente dele que ia, às vezes, jantar na casa dele, e gostava muito de discutir, mostrar essa experiência, assim, falar um pouquinho de ciência com ele, e nos livros que ele escreveu, de memórias dele, né, da história dele, ele sempre relata que sempre despertou, uma das coisas que mais despertou interesse nele foi a questão do campo magnético, quando aproximar um ímã de uma bússola e ver mudar a direção que está apontando, né, a agulha da bússola. Isso aí sempre chamava a atenção dele, como é que pode ter um efeito à distância. Então foi um ponto que motivou muito ele, né? Bom, e eu não vou contar a vida deles em detalhe, a vida dele em detalhes, mas eu vou me deter só em alguns momentos marcantes, né? Ele estudou naquela escola, na escola na Alemanha no período, era uma escola muito rígida, né? Pelo menos naquele estudou, pelo menos pelos relatos dele. E ele teve vários problemas na escola, na universidade, em vários locais, né, por não se adaptar a esse regime, né? Ainda mais sendo judeu, havia uma perseguição forte a judeus também, né? Então, um dos pontos marcantes na escola, aqui é uma foto da casa dele que ele morou durante um período na vida, é um desses apartamentos aqui, e aqui é uma foto dele na escola, né? Aqui já ele estudando em Munique, então é esse aqui que está marcado, acho que vocês estão conseguindo ver, né, a marcação aqui. Esse aí é o Albert Einstein novo, em Munique, na escola. E o que aconteceu foi que ele estava estudando, tinha problemas na escola, que ele com a irmã dele, né, tinha seus problemas na escola, e chegou um momento que os pais dele tiveram que se deslocar para outro país. Ele permaneceu lá na Alemanha estudando, e ele teve problema, tinha esses problemas dele na escola,
E o que ele fez foi ele conseguir um atestado para se afastar da escola naquele período, dizendo que ele estava com estafa, alguma coisa desse tipo, ele se afastou e acabou se mudando para a Suíça, onde ele fez a prova para a Escola Politécnica de Zurique, né? Ele não tinha concluído ainda o ensino médio, ele queria estudar na Escola Politécnica de Zurique, ele não tinha diploma, ele fez a prova, e o que aconteceu foi que ele foi reprovado na prova, mas ele foi muito bem na parte de matemática, e uma das recomendações que ele recebeu foi ele obter um diploma de ensino médio, então ele foi para Aarau, na Suíça, onde uma cidade mais distante um pouquinho da capital, lá na Suíça, não é que é um país pequeno, né, então tudo próximo. Então ele foi para Aarau, alguns chamam de Aargau, na Suíça, e obteve o diploma, e no ano seguinte ele entrou na Escola Politécnica de Zurique, né, que a gente chama hoje, né, Politécnico Federal de Zurique, o Instituto Federal de Tecnologia, em 1896. O curso lá tinha uma característica bem interessante. Você não tinha provas obrigatórias, né? Não tinha essas aulas que a gente está acostumado aqui, então tinha muito tempo livre, né? As avaliações eram menores do que a gente tem hoje. E ele pôde se dedicar ao que ele queria, né? Claro que ele se apaixonou por uma colega dele, a Mileva, né? Bom, mas é o que aconteceu na escola. Na escola, ele teve problemas com os professores da escola, né? Vários professores, porque pelo jeito dele, né? Ele ser mais independente. E ele conseguiu se formar em 1900 como Farlehrer, que era professor especializado em física e matemática, um físico. Né? Quantos professores havia, ou quantos físicos havia formados naquela época? E ao contrário do que acontecia com quase todos que conseguiam uma vaga de emprego, ele, após se formar, ele ficou desempregado. Nenhum professor o indicou para nenhum cargo, né? Ao contrário da maior parte dos colegas dele. Bom, desempregado, já em 1902 ele se casou, em 1901 ele renunciou à cidadania alemã, adotou a cidadania suíça, e ele publicou um trabalho, né, na Análise der Physik, sobre as forças intermoleculares. E ele estava afastado do meio acadêmico, né? Ele vivia dando aulas particulares, né, para poder sustentar a sua família. Então, essa é uma situação dele em 15 de setembro, uma carta, um trecho de uma carta que ele escreveu para um amigo, relatando o problema dele. Eu sou professor numa escola particular em Schaffhausen desde o dia 15 de setembro de 1901. Durante os 2 primeiros meses da atividade na escola, escrevi a tese de doutoramento sobre um tópico da teoria cinética dos gases. Apresentei um mês à Universidade de Zurique, que era a tese dele de doutorado. O que aconteceu com a tese de doutorado dele? A tese não foi aceita. Você imagina, dá para a gente imaginar a situação dele. É na universidade, nenhum professor recomendava ele a nada, ele teve problema com vários, inclusive Minkoff falou que ele não ia ser nada na vida, não ia conseguir nada. Sai, não consegue outro emprego, trabalha dando aula, era um péssimo professor particular, né, tinha problemas de ter alunos, de conseguir recursos para poder se manter. E tenta defender uma tese de doutorado, ou seja, a pessoa escrevia na época um projeto e apresentava, não foi aceito. Então, aí o amigo dele pediu ajuda, um amigo dele, Marcel Grossman, que falou com o pai dele, ele conseguiu uma vaga para trabalhar no escritório de patentes. Então, ele passou a trabalhar no escritório de patentes em Berna, mas não apareceu aqui, está apagado, né? Escritório de patentes em Berna, na Suíça, em 1902. Então, ele passou a trabalhar no escritório de patentes e a função dele é analisar os pedidos de patente e dizer se concordava ou não. Era um funcionário comum que carimbava lá, dizendo se podia ou não, né, usava o conhecimento dele só para avaliar se era possível ou não tirar a patente. Aqui está uma foto dele no período, aqui ele com a esposa dele. E, desculpa, foi em 1902, ele casou em 1903 com a mulher que era amiga dele, né, era colega dele na Instituto Politécnico de Zurique. Aí é o primeiro filho. Né? Então, em 14 de maio de 1904, nasce Hans Albert, e aqui são os 2 filhos. Né? E aí, o que ninguém esperava. Imagina só qual era a expectativa deles. Vocês imaginam, qual instituição no Brasil convidaria ele para dar uma palestra? Ou desenvolver alguma atividade? Vocês que estão já convivendo no meio acadêmico, imagina o meio acadêmico hoje, uma pessoa com um currículo desse. Né? Terminou a universidade, nenhum professor indicava para nada, não devia conseguir recomendação nenhuma para nada, né, pelos problemas que ele teve na faculdade com os professores, pelo jeito dele, né, de independência. Tenta defender uma tese de doutorado, a tese não é aceita,
ele está afastado do meio acadêmico e trabalhando no escritório de patente. Qual a chance que ele teria de ter espaço no meio acadêmico? Ainda mais, imagina quantos físicos tinham naquela época, né? Quantas pessoas na área de física tinham naquela época. Então, todos se conheciam na Europa. A chance dele conseguir uma vaga, algum emprego, era muito pequena, ou alguém imaginar que ali estaria alguém que iria revolucionar o mundo, né? Então, em 1905, em analogia ao Annus Mirabilis do Newton, né, que aconteceu durante a peste negra, né, um período parecido com o que a gente está vivendo agora, que o Newton teve que sair e viver numa fazenda da família dele no interior, e nesse período de reclusão, 2 anos que ele ficou recluso, ele conseguiu desenvolver, né, as teorias dele, né, que também revolucionaram o mundo. Em 1905, Einstein, como ninguém esperando, né, um ano milagroso dele, né, ele publicou 5 trabalhos, e na realidade ele submeteu 6, né, mas o outro só foi publicado no ano seguinte. O primeiro, só esse aqui, Sur Elektrodynamik Bewegeter Körper, que esse aqui é uma imagem do trabalho original, publicado na Lehren der Physik. Com esse trabalho ele ganhou o Prêmio Nobel, em 1921. Esse trabalho é sobre o efeito fotoelétrico. É o trabalho que a gente tem hoje, tem exemplos práticos no dia a dia. E essa é uma teoria bem engraçada, porque ele mostrou o comportamento nesse trabalho, é um dos trabalhos que associa, né, que a gente tem um comportamento dual da luz, comportamento corpuscular da luz e comportamento ondulatório, né? Então, que vocês já devem ter analisado, né, o efeito fotoelétrico, e tem no nosso cotidiano, né? Você vai ter fotocélulas hoje na rua, tem várias outras aplicações no nosso cotidiano. E por causa desse trabalho ele ganhou o Prêmio Nobel. Ele não ganhou o Prêmio Nobel pela teoria da relatividade. E logo depois, né, então esse trabalho foi publicado, a tradução dele é esse, é sobre um ponto de vista heurístico concernente à geração e transformação da luz, né, trabalho do efeito fotoelétrico. Foi 17 de março. Ah, desculpa, gente. Esse primeiro que eu mostrei aqui, esse aqui é o trabalho da relatividade, é sobre a eletrodinâmica de corpos em movimento, esse primeiro. Agora sim, esse que estava na imagem aqui. Essa sequência agora é o trabalho sobre o efeito fotoelétrico, né, que foi o primeiro que ele publicou, era o primeiro. Como está na primeira imagem, eu nem associei que o título era de relatividade. Mas esse aqui é o trabalho sobre o efeito fotoelétrico. Foi publicado no dia 17 de março, e esse trabalho ele ganhou um prêmio Nobel. Ganhou o prêmio Nobel. Depois, no dia 30 de abril, ele reapresentou a tese dele de doutorado, né, com alguns ajustes que ele fez, e ele conseguiu ser aprovado dia 30 de abril de 1905. E no dia 11 de maio é publicado o trabalho dele, né, baseado nessa tese dele, né, que é sobre o movimento browniano, que também é uma outra área, né, associada à termodinâmica. Ele publicou o primeiro associado ao comportamento dual da luz. Esse daqui foi um trabalho, e era um problema na época, que ninguém sabia, catástrofe ultravioleta, como é que eles analisavam os problemas que estavam acontecendo nesse comportamento quando a luz incidia sobre uma superfície, na liberação dos elétrons. Isso é claro que vocês devem ter estudado, né? E aí ele mostrou que era um comportamento corpuscular, um pacote de energia, então só se tivesse energia suficiente em cada pacote, fosse maior que a energia de ligação daquele elétron na placa que ela saía. Esse daqui, depois, em dia 11 de maio, é sobre a parte termodinâmica, o movimento browniano, que também, por esse trabalho, talvez ele ganhasse também um prêmio Nobel. E no dia 30 de julho, aquele trabalho que eu apresentei no início, que é isso, Eletrodinamik, Beweget Corpo, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, que é a base da teoria da relatividade restrita. E o mais importante de tudo, esse trabalho, ele se baseia em postulados, são 2 postulados. Então, imagina uma pessoa com o histórico dele publicar um trabalho com um postulado que mudava todos os conceitos que você tinha na época, né? Então, foi publicado porque o editor da revista gostou do trabalho e publicou o trabalho. Logo depois, em 27 de setembro, ele publica o trabalho, que sai aquela equação mais famosa dele, né, que é sobre a inércia de um corpo depende de sua energia, onde aparece a relação entre energia e massa, né? Ou seja, aquela fórmula famosa, né, que agora a gente sabe que é a mesma coisa, né? Então é igual a mc ao quadrado. Na verdade, a variação da massa corresponde a esse valor, né, de energia. Então, é igual a mc ao quadrado, que é aquela equação famosa, que ficou famosa no mundo inteiro. E essa é a base da relatividade restrita e o que ele fez que mudou o mundo. Eu vou só falar um pouquinho da teoria, mas depois eu vou falar dessas 3 pessoas,
né? Eu acho que a maior parte de vocês talvez já tenha estudado, né? A questão fundamental no final do século XIX e no século XX era o que é a luz. É um problema até hoje para a gente, né? Você tinha as equações de Maxwell, né, que a partir das equações de Maxwell você consegue chegar a uma equação de onda, parecida com uma onda de uma corda mecânica, né, uma onda transversal, né, os campos eletromagnéticos vibrando perpendicularmente. Então, a gente será que é uma onda eletromagnética? O pessoal imaginava naquele período, mas havia um problema nisso, né? Como é que se propaga a onda? Se você fazia uma associação com uma onda mecânica, havia um problema principal nisso. Como é que essa onda se propaga? Porque uma onda mecânica, a gente pode simplificar a definição do onda mecânica imaginando que é uma perturbação que você faz no meio que se propaga no próprio meio, né? Então, precisa de um meio para se propagar. E a gente teve que mudar esse conceito, né? Porque a onda eletromagnética, a luz, né, por exemplo, ela se propaga no vácuo. Então, no vácuo, para a gente, é a ausência de tudo, né? Então, como é que ela podia se propagar sem um meio para se propagar? Então, essa era uma questão em aberto naquele período. E o Einstein, né? Então, a associação com onda mecânica transversal que se fazia. Então, agora eu vou ter que avançar só um pouquinho, vou ter que sair aqui e avançar novamente, porque é um pouquinho lento aqui para ele sair. Continua aqui a tela? Eu não estou vendo. Agora só aparece o seu vídeo. Ah, tá. Deixa eu compartilhar de novo, porque Isso. eu tive que fazer uma mudança aí, porque é uma animação que tá travando aí. Tranquilo, sem problema. Eu vou retornar. Bom, então tá aqui. Acho que estão vendo agora, né? Isso, agora tá aparecendo. Então tá aqui. Então, aí vem uma questão fundamental, que é como é que a luz se propaga, né? E aí vem uma ideia, que era uma ideia até que se tivesse sido comprovado, resolveu o problema, que é você imaginar que havia um meio que a gente não conhecia, a gente não podia detectar esse meio no nosso cotidiano, né? E até recebeu um nome baseado nesses meios mais místicos, né? É um meio etéreo, né? Então, o éter, né, que seria esse meio, e a luz se propagava nesse meio, só que a gente não tinha como perceber ele, né? Então, se vem a ideia de que, por exemplo, a Terra está envolta nesse meio, e esse meio está girando junto com a Terra, então a luz teria que ter de velocidade diferentes, em direções diferentes, né? Se fosse a favor da rotação, ou em direções perpendiculares à rotação. Então, o Michelson e Morley fizeram uma experiência, né, para detectar esse movimento, né, fazendo a luz se deslocar em duas direções, e depois vendo se havia franja de interferência, quando depois elas se encontravam, né, para poder ver se havia velocidade diferente de propagação numa direção e outra. E o resultado da experiência deles é esse: é impossível, de qualquer experiência física, detectar o movimento da Terra em relação ao éter. Então, se existisse meio, a gente não tinha como detectar. Isso aqui é uma representação dessa experiência do Max Morley, conhecida como famosa, né? Então, não se detectou nenhuma mudança, né, na velocidade da luz. Então, aí surge o Einstein, né, para analisar esse problema. É claro que já havia análises antes do Lorentz, que tinham detectado as contrações, algumas coisas, mas ele não fez a interpretação que o Einstein fez, né, para isso. Aí vem, antes de falar nisso, uma coisa bem interessante para mostrar, é essa questão do referencial para a gente. Que agora, nessa análise que a gente vai fazer, o referencial é uma questão muito importante, né? O referencial, a gente tem 3 fotos. Isso aqui é um livro muito bom para quem quiser ler. Introdução à Filosofia da Ciência, do Rubem Alves, né, que vocês devem conhecer, né, um educador conhecido, né, filósofo, educador. Esse aqui é um livro muito bom, e que uma parte desse livro ele mostra isso. Você tem aqui são 3 fotos tiradas em sequência, que é a primeira, a segunda e a terceira, e a frente do carro é essa daqui, que tem um farol aceso. Então, analisando essas fotos, como é que a gente pode dizer qual o movimento desse objeto? Geralmente, o que todo mundo responde, que acredito que a maior parte você vai responder, se essa aqui é a primeira e a última, aqui é a frente do carro, ele estaria andando de marcha ré. Mas o importante é a gente sempre lembrar que não é possível responder essa pergunta sem você saber quem foi que tirou essa foto, né? Em relação a qual referencial. Então, se a gente puder usar um recurso aqui, vou roubar esse recurso da Globo, tirar tema. Então, quem tirou a foto, na verdade, está nesse carro azul, que está se movendo mais rápido que o vermelho.
Então, na primeira foto, na linha de visão, você tem a árvore, na segunda foto, na linha de visão, você tem a montanha, e na terceira foto, na linha de visão, a casa. Como ele está se movendo mais rápido que o vermelho, então a foto foi tirada de alguém no carro azul, então para ele o carro vermelho está se movendo para trás, né? Então, a partir dessas fotos. Mas se você tivesse fora dos dois carros observando, você veria os dois carros se movendo para frente. Então, essa questão do referencial é muito importante para tudo que a gente vai analisar, né? Então, quais são os postulados desse trabalho do Einstein? O primeiro postulado é que a luz se propaga sempre no vácuo a velocidade constante, independente do estado de movimento do corpo, ou seja, isso aí muda completamente a física, né? Todo mundo sabe, se você está dentro de um trem, andando a uma certa velocidade, você joga uma bolinha de papel para frente, a velocidade da bolinha de papel em relação a quem está fora é a velocidade do trem, mas é a velocidade que ela está se movendo a partir do momento que você jogou, né? As velocidades se somam. Para a luz, isso não acontece. A velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma, é sempre constante. Imagina, isso é um postulado, né? Não precisa provar. Ele parte do pressuposto que a natureza funciona assim e postula isso, né? E a outra postulado é que as leis da física são as mesmas em todos os sistemas inerciais. Vocês não têm um sistema inercial privilegiado, né? Porque antes é só as leis da mecânica, ele estendeu isso para a física toda. Então, uma das consequências disso aí só esses postulados mudaram o mundo, né? A gente tem isso aqui, ó. Você imagina um referencial ali, uma pessoa parada. Esse aqui você já deve conhecer da mecânica, né? Tem uma pessoa jogando a bolinha para cima. Se não tem vento, não tem nada acontecendo, que é difícil, que o carro se mover, mas a gente abstraindo, imaginando que não tem o vento para atrapalhar, se jogar para cima, ela vai cair de volta na mão dele, e quem está fora, ele veria o objeto indo para cima e voltando, e quem está fora veria o objeto fazer essa curva aqui, né? Que forma uma parábola, né? Porque é o movimento acelerado na vertical e movimento de velocidade contínua na horizontal. Então, esse movimento sempre é relativo. Agora, tem uma coisa importante. Cada referencial, você pode ver uma coisa diferente. Só que a única coisa que não muda é a relação de causa e efeito, né? Se alguém joga uma pedra, ela bate na parede depois, qualquer referencial, a pedra vai primeiro sair na mão, depois bater na parede. Você nunca vai ver o contrário, né? Primeiro bater na parede, depois sair da mão. E um outro fator importante no nosso cotidiano é o tempo. O que é o tempo? É uma variável que se a gente não consegue definir um evento no nosso mundo, se a gente não só definir o horário, né? Definir o tempo dele. Aqui está um exemplo, no cinema. Alguém vai ao cinema, não adianta dizer onde está o cinema, você precisa dizer o horário da sessão. Cinema tão cedo a gente não vai ter mais, né? Eu acho que vai ser uma das últimas coisas a retornar, né? Só esses drive-ins que eles estão fazendo. Então, é importante saber que para a gente definir um evento no nosso mundo, a gente precisa de 4 coordenadas. Então, aqui mais algumas fotos, né? É legal essa aqui, que é uma ilustração mostrando como é que você poderia... Como a gente está falando em 4 variáveis, né? 3 de espaço, uma de tempo, é impossível a gente ver uma representação disso, porque a gente vive no mundo tridimensional. Se a gente vivesse no mundo bidimensional, seria bem interessante. O Carl Sagan falava isso, vocês devem ter visto a série do Cosmos, do Carl Sagan, né? Essa nova do Tyson, não sei se eu não assisti essa nova, eu preferi ficar com a recordação que eu assisti antes do Carl Sagan, o Cosmos original, e ele mostra, né, um exemplo bem claro que, por exemplo, imagina que você viva numa superfície plana, né, e objetos em 2 dimensões só teriam essas 2 dimensões. Uma casa para ele seriam só barreiras laterais, né? Isso já fecharia ele em casa. A gente em 3 dimensões vê que está aberto para a gente poderia pegar esse ser em 2 dimensões, tirar de dentro de casa e botar ele para fora, ele nunca saberia como que ele saiu de dentro de casa, né? A casa trancada. Porque a casa é fechada para ele em 2 dimensões, mas para a gente, no mundo tridimensional, está aberta. A mesma coisa que a gente tem se a gente for extrapolar para 4 dimensões, né? A gente tenta representar só as projeções de objetos em 4 dimensões em 3, né? Isso é possível a gente simular. E nesse caso aqui, como a gente faz? Tira uma das dimensões de espaço e pega várias fotos, coloca uma foto depois da outra, da menina jogando a bola na parede. Então a bola sai da mão da menina, né? Vai até a parede, volta, depois avança. Então a gente tem aqui a evolução temporal dessa ação da menina de jogar a bola na parede. Então a gente consegue, né, ter algumas representações. E aqui é bem interessante um exemplo, uma brincadeira, né? Imagina a pessoa descendo a escada rolante
com a velocidade que ela está subindo. Você vai no shopping, também vai demorar a abrir, né? Então, daqui um shopping, então uma pessoa descendo a escada rolante com a velocidade que ela está subindo, outra pessoa parada, né, esperando. Esse que está parado na escada rolante, ele vai subir, porque a escada está subindo, e esse aqui descendo com a velocidade que ela está subindo, ele vai ficar parado na mesma posição. Essa pessoa observando, se ela não tiver uma barreira que ela não veja quem está se movendo ou não, ela vai dizer que esse cara que está parado na escada rolante está se movendo e o outro está parado. Mas esse cara que está subindo, ele está vendo o outro se mover. Quem está em movimento é outra pessoa que está andando, né? Então, aqui mais uma representação mostrando essas fotos. As fotos são momentos instantâneos que, às vezes, dizem tudo, né? Aqui mais algumas ilustrações desses movimentos. Então, que vocês estão acostumados em campos, a cicloide, e aqui embaixo, né? Quem está parado vê fazer uma coisa assim, um pedal. Se tiver à noite, tudo escuro, e a pessoa pedalando, né, o olho de gato vai refletir a luz, vai fazer essa cicloide. E se você estiver acompanhando ele, você vai ver um movimento circular, né? Então, aqui, agora sim, o que que pode mudar, o que que mudou o mundo na nossa interpretação, né? Você imagina uma pessoa no referencial dentro do trem e uma pessoa fora do trem se movendo com velocidade constante. Vocês viram na definição do Einstein, está falando de referencial inercial. Um referencial inercial é um referencial que se move a velocidade constante ou então está parado, né, em relação ao outro. Então, aqui o S' é a pessoa que está no trem, o S é a pessoa que está fora do trem. Então, imagina agora que você está dentro do trem. Essa aqui é uma maneira simples de entender o que mudou no nosso cotidiano. É só esses dois postulados, o que eles acarretaram em mudanças nas teorias que a gente tinha já, né? Na teoria de Newton. Então, imagina que a pessoa está dentro do trem. Claro que isso aqui são experiências de pensamento, né? Para a gente poder entender. Imagina que a pessoa acenda uma lâmpada dentro do trem e a luz incide num espelho que está no teto do trem e depois ela volta, reflete de volta. A altura do chão até o espelho é L. Então, o cara que está dentro do trem, a pessoa que está dentro do trem, no referencial S', vai ver a luz percorrer a distância L para chegar até o espelho. É a pessoa que está fora, o trem está andando com velocidade constante. Então, a luz ela sai, mas como o trem está andando, até chegar no espelho, ele percorre essa distância x. Como isso aqui é um triângulo retângulo, né, a altura L mais a distância horizontal percorrida pelo trem, pelo espelho, né, dentro do trem, em relação à pessoa que está parada, o referencial S, então essa distância x é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, isso quer dizer que o tempo que a pessoa dentro do trem mede para a luz chegar até o espelho é dado por a altura dividido pela velocidade da luz. No postulado de Einstein, a pessoa que está fora do trem vê a luz se mover com a mesma velocidade. Só que essa distância x é maior. Então, o que acontece? O tempo para ele acaba sendo maior, porque a distância x é maior, dividida pela mesma velocidade da luz. Então, eles medem intervalos de tempos diferentes. O tempo deixa de ser absoluto. Né? Vocês imaginam isso? E por que a gente não percebe isso no nosso cotidiano? A gente pode manipular as equações também, usando princípios parecidos com esse, né? Usando só esse tipo de equação, mas eu não vou fazer aqui. Né? Os fatores de conversão, né? é essa razão aqui. Né? A razão entre o tempo no referencial da pessoa que está fora do trem e o tempo no referencial da pessoa que está dentro do trem, a razão, o que leva, né, essa mudança, o fator que relaciona um com o outro, é essa raiz aqui, de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. V é a velocidade do referencial e c é a velocidade da luz no vácuo. Então, por que a gente não vê isso no nosso cotidiano? Porque a velocidade da luz no vácuo são 300 mil, aproximadamente, né, 300 mil quilômetros por segundo. Então, você pega a velocidade que a gente tem no nosso cotidiano, ao quadrado dividido por 300 mil quilômetros por segundo, esse termo aqui é praticamente desprezível em relação a 1. Então, os tempos são praticamente o mesmo, a gente não percebe diferença. Né? Mas há maneiras de você medir essa variação e está comprovado que isso acontece. Os astronautas no espaço, não é pela velocidade, mas pela teoria da relatividade geral, pela distância em relação ao centro do campo gravitacional aqui da Terra, na fonte do campo gravitacional, mas isso, quanto mais distante, também o tempo varia de forma diferente, isso pela relatividade geral. Então, a mesma coisa acontece com o espaço. Quando você está andando com velocidades maiores, cada um vai medir um comprimento diferente.
né? Você mede as distâncias são diferentes e o fator de contração é o mesmo, v ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso aparece em tudo nas equações dela. Então, isso aí mostra o que muda no nosso cotidiano. Tem uma coisa bem interessante também, que é muito legal, é que muda também o conceito de simultaneidade, né? Isso não existe também. Por exemplo, imagina um raio caindo em dois extremos do trem, e você está no meio do trem, como está se aproximando de uma direção e afastando do outro, e a velocidade da luz é constante, então a pessoa de fora vai ver os raios caindo nos dois extremos ao mesmo tempo, e a pessoa dentro do trem vai dizer que não. Primeiro o raio caiu na frente do trem, e o segundo raio caiu depois, na parte de trás do trem, imaginando que o trem está se movendo assim. Então isso é muito bom para pensar nesse momento, né? Então, a mudança fundamental disso é ele mostrar que até a massa é afetada quando você está se movendo, um referencial está se movendo a velocidade em relação ao outro. E, novamente, o fator de conversão é esse 1 menos v ao quadrado, então você tem o m0, que é a massa de repouso, e o m é a massa relativista, quando está em movimento. É claro que vocês vão estudar, se não estudaram, vão estudar isso mais em detalhes, só estou falando isso para mostrar o Einstein, uma pessoa desacreditada, né, de repente, imagina na época quem esperava que ele fosse destacar tanto, né, e revolucionar o mundo. Ele tinha tudo contra ele tinha sido a tese dele, ele estava desempregado, ele se formou, ninguém quis indicar ele estava desempregado, não estava conseguindo emprego, teve que pedir ajuda a um amigo, pediu ao pai dele ajuda, contratou ele no escritório de patentes, era um funcionário que ela todo dia carimbar, autorizar, e de repente a tese dele de doutorado foi reprovada, não foi aceita, e de repente ele fora do meio acadêmico evoluciona o mundo, né? Então vou mostrar como a gente deve ter sempre esperança, né? E continuar fazendo os nossos projetos, não deixar que nada desanime a gente, né? Ainda mais o que está acontecendo nesse momento. Vocês devem manter a esperança viva. Então, claro que aí a partir daí a gente tem essa equação, você imagina um pouquinho de massa que você tem na diferença nas reações de fusão nuclear ou fissão nuclear, elas liberam uma quantidade de energia enorme e a partir daí deu origem, infelizmente, essa arma, a bomba atômica que os norte-americanos usaram no Japão. Foi o único ataque feito com bombas atômicas e que mataram centenas de milhares de pessoas, né? Em Hiroshima e Nagasaki. Não só no impacto, mas anos depois. Foi um crime, né? A utilização dessa. E depois disso nunca mais foi usado. Espero que nunca mais seja. Bom, agora eu vou falar dos 3 últimos exemplos. Acho que ainda tem um tempinho, né? Não vou me alongar muito também. 3 referências para a gente ter agora, para vocês terem. A primeira delas, pouca gente conhece, é que na construção do Observatório do Monte Wilson não tinha carros na época, né? Foi no início do século XX, não tinha carros, e a construção foi feita com as mulas levando os equipamentos e as pessoas que levavam esses equipamentos, que direcionavam as mulas para levar os equipamentos e as pessoas lá para o topo da montanha para fazer a construção. Um garoto jovem, ele resolveu largar tudo que ele estava na cidade onde ele vivia e foi para Los Angeles, onde foi construído, onde fica o Monte Wilson, e resolveu trabalhar, conseguiu um emprego lá para trabalhar junto com essas pessoas, com as mulas, né? E ele ajudava a carregar os equipamentos. O nome dele é Milton LaSalle Rumasso, ele ajudava a carregar os equipamentos. Depois de mais idoso, ele tirou essa foto de novo, né, ajudando a carregar ele. E qual é a história da vida dele? Ele trabalhava lá na construção do Observatório de Monte Wilson. Ele ajudava a carregar os equipamentos e tal. E ele se apaixonou pela filha do engenheiro que trabalhava lá no observatório. Ele acabou casando, esse aqui é o Observatório de Monte Wilson, na construção, ele acabou casando com a filha desse engenheiro e foi trabalhar ele precisava sobreviver, né? Ele conseguiu uma vaga como capataz numa fazenda de laranja, né? Então ele trabalhava como capataz, ficou pouco tempo lá, porque não era suficiente para ele poder, não tinha recurso suficiente para manter a sua família como ele gostaria, e o sogro dele soube que havia uma vaga para ser zelador no Observatório de Monte Wilson. Isso novo, ele tinha 18 anos, muito novinho ainda, né? No máximo, menos de 20 anos. O diretor do observatório, Jorge Rey, contratou ele, e ele começou a trabalhar no observatório como zelador. E vocês imaginam naquela época o que tinha a fazer no observatório, né? No observatório, depois que todo mundo subia, ninguém mais ia para lá, não tinha carro para levar, não tinha nada para fazer. Então,
os astrônomos ficavam, e ele junto com os astrônomos lá, no período que ele ficava lá trabalhando como zelador, e ele acabava ajudando também os astrônomos no que eles precisavam, né? Orientar os telescópios, fazer concertos que eram necessários, e com o tempo ele foi aprendendo astronomia, ele não tinha formação nenhuma nessa área, não tinha formação nenhuma. Ele foi começando a aprender junto com os astrônomos no observatório, e em pouco tempo, novo, o Jorge Halley se destacou tanto em usar os telescópios e tirar fotos com os telescópios, né, dos astros, que era muito difícil na época, tinha que fazer chapa, né, depois analisar as chapas. Né, ele foi aprendendo todo esse ofício, e o diretor do observatório, mesmo ele sem formação, contratou ele como membro da equipe do observatório. Imagina isso, um garoto novo na equipe do observatório, sem formação nenhuma na astronomia. Bom, essa aqui é uma foto depois dele mais antigo, ele se destacou tanto. Ele foi o maior descobridor de galáxias da época dele. As imagens que ele obtinha, os dados que ele obtinha, ele trabalhou com Edwin Hubble. O Hubble conseguiu fazer as teorias dele a partir de dados obtidos pelo Milton LaSalle Humason, né? E ele, no final da vida dele, aqui lá no observatório, observando no telescópio principal, no final ele nunca frequentou uma universidade, nunca fez nenhum curso de astronomia e sabia mais do que grande parte dos astrônomos da época, porque ele tinha um instrumento à sua disposição. Né? Então, às vezes, a oportunidade, né, de ter acesso a esses instrumentos mudam a vida, né? Desperta uma vocação. Isso que é importante da divulgação científica e manter sempre presente. A gente vê a necessidade disso hoje, né? As pessoas na área, né, de saúde que vão salvar a gente, né? As pessoas que estão fazendo pesquisa nessa área de saúde, né? Os talentos dessa área que vão salvar a humanidade agora nesse momento. E aqui está ele aqui, ó. Aqui o Milton LaSalle Humason numa foto com Einstein, quando Einstein visitou o observatório de Monte Wilson. Ele era reconhecido, está o nome dele aqui, ó, Milton LaSalle Humason, e quem está do lado dele? O Edwin Hubble, né? Que vocês conhecem, eles eram amigos, e por causa dele, e o Hubble tinha uma história diferente, né? Era da elite, né? Enquanto o Milton LaSalle Humason, ele, por seu próprio esforço, ele conseguiu se destacar. E aqui alguma foto do Observatório Monte Wilson, aqui está ele aqui. E ele recebeu o título de doutor honoris causa depois, quando já estava mais, né, já próximo de se afastar, então mostra que ele não tinha formação, mas tinha talento e tinha uma vocação para a área, né? Isso que é o mais importante de tudo. Aqui um outro exemplo, né? Que agora já estou próximo, já vou mostrar mais esses dois exemplos para a gente encerrar. Aqui eles reunião, que fica aqui perto de Madagascar, né? Perto das Ilhas Maurício, aqui, de reunião. O que tem nessa ilha especificamente? Eu estou voltando para 1829, né? Tinha uma cidade aqui, Suzane, não está aqui no mapa, mas nessas ilhas de reunião, está aqui, uma ilha pequena, é uma colônia francesa até hoje em dia. O que acontecia? Tinha uma coisa que tinha um valor inestimável na época, que era a baunilha, né, que só tinha no México. Os europeus levaram, né, para a Europa, e lá fez um sucesso danado, que era um sabor diferenciado, tá? Fez um sucesso muito grande, só que só tinha no México. Eles tentaram levar para outros lugares, o que acontecia é que não tinha polinização, não nascia fruto, né, porque eles não sabiam na época que tinha uma abelha no México que faz esse papel, foi descoberto muito tempo depois, e eles tentaram plantar em vários lugares, mas em nenhum lugar dava frutos, né? Aí o que aconteceu? Que tinha um garoto que era um escravo, né? Aqui é o favo, aqui é o favozinho, está a baunilha, que é o fruto que é necessário ter polinização para ele poder surgir. E essa daqui é a parte da baunilha, depois seca, usada para fazer isso. Aqui é a flor da baunilha. Bom, tinha um garoto que era escravo, filho de escravos, né? Que nasceu escravo, tinha escravidão na época, era negro. E o que aconteceu com ele, o nome dele, todo escravo, claro, não tinha sobrenome, o nome dele é Edmond, foi o nome que ele recebeu, né? Nenhum escravo tinha sobrenome, nenhum escravo podia andar com sapato, tinha que andar descalço, não podia botar chapéu na cabeça, né? Esse era o que eles usavam lá na reunião em vários lugares do mundo, né? E os Estados Unidos, até 68, os negros, né, não tinham a mesma, em alguns estados norte-americanos, né, até 68, eles não tinham os mesmos direitos, né? Você vê como é que é uma luta difícil isso, né? E naquele período, 1829, ele era filho de escravos, e
o irmão da senhora que tinha essa família como escravo, acabou dando esse garoto para o irmão dela, né? E esse irmão dela, ele, ele herdou uma fazenda, ganhou uma fazenda, tinha uma fazenda, né? Que tinha baunilha, plantação de baunilha nela. E esse garoto passou a estar com ele, né? E esse senhor, ele entendia um pouquinho de botânica e mostrou esse garoto como é que fazia polinização de, acho que de melancia, se não estou enganado, né? E foi mostrando alguns processos para ele. Aí aconteceu um dia, esse aqui, Edmond, né? Esse aqui é um desenho dele, mais idoso. Esse Edmond, o que ele aconteceu? Ele tinha esse problema, né, de plantar passar na fazenda, tinha plantação de baunilha, mas não dava frutos. O que aconteceu foi que, com 12 anos, ele passeando com esse senhor na fazenda, esse senhor viu alguns pés de baunilha com frutos. Aí esse Edmund falou para ele, com 12 anos de idade, escravo, falou com ele, fui eu que consegui que nascesse esses frutos. Ele não acreditou, claro, né? Aí passou mais um tempo, ele andando para a fazenda, ele viu mais pés de baunilha com frutos. Aí ele perguntou de novo ao garoto, e o garoto falou de novo, fui eu que fiz. Fui eu que fiz com que nascessem os frutos nesses pés de baunilha. Então ele pediu para o garoto mostrar a ele o que ele fez. E ele fez isso aqui com 12 anos de idade. É conhecido como Le Geste d'Edmond, quer dizer, o gesto de Edmond. Né? O que ele fez? Ele fez a polinização manual. Porque imagina quantos pesquisadores no mundo estavam tentando fazer isso. Valia uma fortuna esses frutos de baunilha. Ele fez o seguinte: ó. Você tem o estame, né, que é onde fica o pólen, né, a parte masculina, e aqui o estigma. Não há autopolinização e você não conseguia polinizar porque tinha um rostelo que era uma proteção do estigma e não dava para o pólen chegar. Então precisa de algum outro vetor para fazer a polinização, né, um inseto, né, por exemplo, uma abelha, para levar e fazer a polinização. O que ele fez? Ele pegou um palitinho, afastou o rostelo e com o dedo ele aproximava o estame com o pólen da estigma e fazia a polinização manual da baunilha. Ele que fez isso, né? Conhecido como Legeste do Mundo. E isso aqui é uma foto atual, até hoje é feito assim. Né? Aí, o que aconteceu com esse gesto dele? Ele fez com que a Ilha de Reunião, se eu não me engano, em mais 30 anos, 20 ou 30 anos, se transformou na maior produtora no mundo de baunilha, ultrapassando o México. Né? E esses fazendeiros ficaram milionários com esse processo que ele desenvolveu. O que aconteceu com Edmond? Em 1840, ele nasceu em 1829, em 1841, com 12 anos, foi quando ele fez o processo, em 1848, ele foi libertado, né? Deixou de ser escravo, e saiu de lá da fazenda sem ganhar nada, né? Foi para a capital, e o que aconteceu foi que ele foi preso, alguém acusou ele de ter roubado alguma coisa, ele foi preso, e esse senhor, né, defendeu ele, mandou uma carta pedindo que ele fosse absolvido ou que tivesse o governador o libertasse, né, pelo o que ele fez pelas ilhas. Né? Então ele foi libertado, mas acabou morrendo pobre e várias pessoas não aceitavam que tinha feito a descoberta. Né? Apareceu uma pessoa dizendo que ele que tinha feito. Então imagina, só tinha esse senhor, né, que defendia ele. E aqui é uma estátua que há hoje na ilha, em homenagem a ele. Tem ruas em homenagem a ele nessa ilha e tem uma escola em homenagem a ele, Edmundo Alves. Né? Então, vê que um fato curioso na foto que ele está descalço, né? Porque os escravos não podiam usar sapato. Então, eu acho que é um dos poucos locais no mundo, acho que é o único, talvez, que tinha uma estátua em homenagem ao negro que contribuiu para a ciência. Ele morreu pobre, mas a contribuição dele permaneceu para sempre, né? Então, tá aqui, reconheceu a ele aqui, né? Como ele pôde contribuir para a ciência com 12 anos de idade. A gente vê que os talentos não dependem de idade, não depende de sexo, não depende de nada. Depende simplesmente da vocação e da oportunidade que essas pessoas têm. Né? Aqui a foto dele, novamente, lá nessa ilha.
E o último caso que eu vou mostrar é o caso do Contato, do filme Carl Sagan, não sei se vocês viram. Se não viram, é um filme bom para ver nesse período da pandemia, né? Então, nesse filme, como eles recebem mensagens do espaço e tal, e tem um radiotelescópio de Arecibo, tem um personagem, que é esse daqui, que é cego, é um doutor em astronomia cego, que trabalha num radiotelescópio de Arecibo, recebendo os sinais, e ele tem um papel fundamental nessa história. Só que esse personagem é baseado numa pessoa, né? O Kent Cullers. O Kent Cullers é doutor em astronomia, cego, e trabalhava no radiotelescópio de Arecibo. Aí ele aqui, a foto dele. Então imagina o que faz uma pessoa que tem deficiência de visão querer ser astrônomo. Imagina as dificuldades que ele teve que superar para concluir esse curso dele, né, de astronomia e poder contribuir. E ele foi um pesquisador de destaque no radiotelescópio de Arecibo. Então a gente vê que não há limitações nenhuma, né? Todas as pessoas podem contribuir, podem desenvolver projetos na sua vida, né? E a gente deve sempre manter a esperança, apesar dos tempos difíceis que a gente está vivendo. Bom, aqui é a foto dele do Kent Curtis, né? E aqui são algumas atividades que a gente desenvolve, né? Já fez várias atividades com o nosso grupo de astronomia aqui em Campos. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Espero que tenha sido, tenham gostado da apresentação. Obrigado. Valeu, professor Marcelo, muito obrigado. A gente agradece. Foi ótimo, muito bom, né? Quando você estava falando aqui, o pessoal estava no chat aqui elogiando você, vou chamar de você, né? Colega de trabalho, você como professor. Alguns aqui tiveram aula com você, ou filho de alguns que tiveram aula com você. Claro que sim, claro que sim. É um prazer imenso ter você com a sua experiência de divulgação científica, né? Eu, como professor, vou até abrir meu vídeo aqui, você não deve me reconhecer, mas eu já te conheço há tempo, né? Sou da UENF também, a minha formação toda foi na UENF, de graduação, mestrado, doutorado, na área de biologia. Mas eu conheci você como divulgador científico antes mesmo de saber que você era professor da UENF. Então, assim, olha a importância do seu trabalho como divulgador científico em campus. Eu sou da área de biologia e você da área da física, da astronomia, e eu não conheço, né, ninguém em campus, ali na região, que tem um trabalho mais proeminente assim, na divulgação científica do que você. Eu não conheço, nem na minha área de biologia. Eu conheço alguns, mas como você, assim, a abrangência que você tem, ainda mais numa área como a astronomia, como a física, realmente é o nosso Carl Sagan campista. Quem dera. Eu agradeço a gentileza, mas eu estou só tentando, né, eu acho que é um papel de todos nós, né? A gente tentar, de alguma forma, ver se a gente consegue fazer com que mais jovens tenham interesse pela ciência, né? É o futuro para a gente, né? Sim, com certeza. A Paula, aqui tem uma pergunta aqui, ela disse que quando Einstein, né, porque quando Einstein se formou, tinham muitos físicos formados. Ela perguntou se quando ele se formou, se tinha muitos físicos formados, né? Nessa época necessitava de físicos, né, nessa época dele. Sim, claro que sim. Você vê que no início do século XX foi quando houve a mudança do mundo, né? Surgiu a relatividade com Einstein. Antes disso, você tinha a mecânica quântica, também mudou os padrões todinhos. Você vê a foto do Congresso de Solvay, né? Lá tem todos eles lá. Você vê Madame Curie, né? Tem Ehrenfest, tem Lorentz, tem uma quantidade enorme. E era um momento que estava precisando realmente de pessoas para contribuir. Então, vários físicos, né? Naquele momento, até vários amigos do Einstein também, né? Mas você vê que a dificuldade que ele teve para poder encontrar o espaço dele, né, no início. Mas justamente porque ele era uma pessoa que não participava daqueles modelos que tinha de ensino, tanto que ele criticava muito o ensino naquela época, ele teve problema. O Minkowski, que depois você tem o diagrama de Minkowski que a gente usa, falou que ele não ia ser nada na vida, né? Era o professor dele, né? Imagina isso. Né? Olha só. Imagina. Depois contribuiu para a teoria dele, né? Isso que é impressionante, né? Como é que a vida dá volta, né? É verdade, é verdade. Ele e outros também pesquisadores, né? Mas tinha emprego, sim, tinha muita gente que estava se formando e precisava, sim, de físicos na época, assim. Estava começando a física como a gente conhece hoje, né? Uhum. A Emily aí pergunta aí, qual é a maior problemática do conhecimento científico e senso comum, né? Ela deve estar falando entre as duas maneiras de analisar o mundo natural, né? Com conhecimento científico e com senso comum.
É o problema. Esse é o grande problema que a gente tem hoje, né, no mundo, né? É essa questão, né, da questão da opinião em relação a você ter os modelos que a gente faz, né? A gente está com um problema muito grave com isso agora, né? Pessoas confundem a opinião com um modelo científico baseado a gente usando os modelos que a gente tem para poder que a gente faz. A gente tem um fenômeno natural e a gente tenta interpretar esse fenômeno e daí tentar reproduzir ele construindo os modelos. E depois a gente tem que testar esses modelos. Então, a partir do momento que você testa modelos e reproduz aquilo, você consegue, né, aceitar aquilo como uma teoria que possa ser considerada como representação, pelo menos dentro da nossa limitação, do que a gente viu. Então, hoje em dia, houve um retrocesso, não sei como é isso, que as pessoas agora consideram a opinião delas, ou o senso, às vezes foge, não é o senso comum, né? É uma opinião de uma pessoa, né, sobre algum assunto, como sendo alguma coisa que é definitiva em relação a toda essa experiência que a humanidade tem de tanto tempo. Né? É por isso que a gente vê esse retorno à Terra plana, essa confusão que está tendo agora no vírus, que um político quer determinar como vai ser o tratamento que tem que ser feito por médicos, né? Isso não tem a ver nada com ideologia, não tem nada a ver com isso, tem a ver simplesmente com bom senso, né? Então, pode falar, desculpa. E não se combate conhecimento científico com opinião, né? O senso comum a gente a construir muitos do que a gente sabe hoje, né? Desse conhecimento popular que a gente diz assim, o senso comum ele ajuda, mas a partir do momento que a gente começa a introduzir o método científico, né? A gente só pode ou só consegue confrontar ele com o próprio método científico, com a própria ciência. A gente não consegue mais já a partir de uma opinião, dizer assim, não, a sua ciência está errada. Não, ela pode estar errada, desde que você apresente também argumentos científicos contrários àquilo ali, né? Uma opinião, simplesmente, ela não vai... Mas a gente tem um retrocesso agora, né? Você vê que as pessoas leem WhatsApp, Facebook, isso virou fonte de referência, né? Tem gente até falando, eu vi gente falando, pessoas comentando que a melhor referência é essa, porque aí inventa teoria de conspiração, dizendo que as pessoas... Como que pode? Você está vendo aí as teorias do Einstein, tem livros, todo mundo estudando, tem os pesquisadores na área da medicina que avançam, estão salvando vidas já há anos, né? É o que a gente tem de melhor. Como é que as pessoas de uma hora para outra passam a desacreditar nisso, né? Na verdade, misturam uma coisa que é ideologia, que tem a ver com a interpretação de como eles acham que deve ser o mundo, a vida no nosso mundo, como é que estão as relações na sociedade, com a ciência, né? Que a gente é uma coisa, pelo menos na minha área, né? Claro que tem as ciências humanas, mas na minha área específica é uma coisa muito simples, né? A gente tem aquela navalha de Ockham que a gente usa, né? Né? Ou seja, o melhor modelo, o modelo mais simples é o que a gente vai usar. E é assim que tem sido, assim que a humanidade tem avançado. Infelizmente, a gente tem que agora voltar a defender a ciência, né, nesse momento. Né? Verdade. Bem em pauta agora a ciência. Espero que continue depois que a gente passar por esse problema também. É um momento bom para divulgação, né? Mostrar a importância da ciência, é o que vai salvar a gente. Né? A gente espera que ela tenha mais investimento daqui para frente, que não lembrem dela só em casos extremos como esse, assim, né? O Márcio está perguntando aí qual é o melhor telescópio do mundo hoje. Tem vários, mas é porque para a gente poder observar o céu, a gente precisa de observatório em 2 hemisférios para poder cobrir o céu todo. Né? Então a gente tem que ter telescópios no hemisfério norte e tem que ter telescópios no hemisfério sul, né? Porque eles vão ver regiões diferentes do céu. Né? Então a gente tem no Chile, que é a maior concentração de telescópios que a gente tem no hemisfério sul. Né? Você tem uma concentração enorme de telescópios. Eu já tive a oportunidade de visitar lá o VLT, né, que fica lá no Chile, é gigantesco. Agora estão construindo o ELT, que é um telescópio com espelho de 30 metros de diâmetro. Ele vai ser o maior telescópio do mundo. Né? O VLT são telescópios com 8 metros de diâmetro, que combinado corresponde com um de 16. Agora vão construir um de 30 metros. Né? Então, no ESO estão os maiores telescópios, mas você tem também no hemisfério norte, tem esses telescópios gigantescos no Havaí, tem na Rússia, tem alguns grandes agora na China também. Então, tem nas Ilhas Canárias, tem na Ilhas Man, Ilhas Canárias, tem vários locais que você tem telescópios instalados em locais que você tem pouca umidade no ar, né, que você tem a maior parte do tempo poucas nuvens no céu para poder observar. Mas os do Chile atualmente são
são muito bons, e no Havaí também, tem um Pan-Stars, tem outros que são muito bons também. O Renan pediu para você falar um pouquinho mais sobre o Astrônomos Sem Fronteiras, que ele ainda não viu. Sim. Os Astrônomos Sem Fronteiras, a gente coordena os Astrônomos Sem Fronteiras desde 2009, aqui no Brasil. É um grupo internacional que engloba pessoas de vários países, né? Que a ideia é a gente poder compartilhar a experiência de observação do céu com pessoas de outros lugares, né? Através das Astrônomos Sem Fronteiras, a gente tem contato com pessoas do mundo inteiro. A gente já fez várias conferências associando ligando essas pessoas, né? Então a gente tem muitas oportunidades, e é um grupo, é uma ONG, né? É uma ONG com voluntários, né? E a gente coordena no Brasil, tem pessoas que estão presentes em mais de 50 países do mundo, né? Então é um grupo muito grande, e os eventos que a gente organiza aqui, várias pessoas que vieram aqui são membros dos Astrônomos Sem Fronteira, né? Tem várias associações como Doutores Sem Fronteira, né? Professores Sem Fronteiras, e a ideia, o lema do Astrônomos Sem Fronteira é esse: um só povo e um só céu, né? Então, esse que é o nosso lema lá dos Astrônomos Sem Fronteira. Legal, professor. Eu queria até aproveitar, baseado nos relatos que você apresentou aqui desses cientistas, deixar aqui um exemplo que eu tenho, né, também de cientista, mas ligado à minha área, não sei se você conhece, o professor Vilmar Dias, da UENF. Ele é imunologista, né, da UENF, e eu lembro dele contando para a gente um pouco da história dele, de como é que ele chegou, né, onde o Vilmar conseguiu chegar com as suas limitações, né? Eu gosto de contar esse exemplo do Vilmar porque esses outros exemplos que a gente conhece, né, o Einstein, o Edmond e outros pesquisadores, a gente conhece a história é inspiradora, extremamente inspiradora. Tinha parte da história do Einstein que você falou que eu não sabia, não desconhecia, mas quando a gente tem, por exemplo, alguém mais próximo, né, com esse tipo de história, parece que é um pouco mais acessível, né? Um pouco mais verídico, assim, a gente passa a acreditar um pouco mais que a gente também é capaz de fazer isso. E o Vilmar é um professor da UENF, né, da área de imunologia, que tem formação em medicina veterinária. E quando ele acabou o curso de medicina veterinária, o primeiro emprego dele também foi para lecionar. E quando ele foi fazer a prova, a primeira prova de admissão para a escola onde ele ia lecionar, quando ele fez a aula, né, a prova didática, a banca virou para ele e falou assim: olha, não tem condição de você ser professor, você é gago, né? E ele de fato é gago, ele até hoje, o Vilmar já teve seus 80 anos, dá aula até hoje, leciona até hoje, e é gago, realmente, né? E isso, ele tinha esse impedimento, mas ele foi em busca desse sonho, mesmo com essa característica, né? Sendo gago, ele continuou insistindo nisso. Era um excelente pesquisador, depois fez seu mestrado, fez seu doutorado, fez um doutorado fora do Brasil, virou professor foi da USP ou foi da Unicamp que ele foi professor? Tá demorando. Unicamp? Butantan, é aposentado pelo Butantan, hoje foi professor convidado na Universidade de Harvard, para dar aula em Harvard, e aí é professor titular, né, foi professor titular na UENF, então uma história brilhante dentro da imunologia. Hoje o principal livro de imunologia aqui no Brasil é dele, é do professor Vilmar. Ele foi o pesquisador que descobriu uma das moléculas do sistema imunológico mais importantes que a gente tem até hoje. E era um professor excelente, dava uma aula excelente, mesmo gago. Olha só que doideira. Foi um dos melhores professores que a gente teve, mesmo com essa característica. Ele conseguia encantar a gente e envolver a gente no conhecimento que ele tinha, que ele conseguia passar, e fez uma história brilhante dentro da imunologia, dentro da ciência aqui no Brasil, né? E eu pude estar ali com ele frente a frente numa sala de aulas. Para mim foi um privilégio muito grande e é inspirador, sem dúvida, né? Tem uma coisa bem interessante, que o Paulo Nespoli, que esteve aqui, que é um astronauta, ele tentou 5 vezes a prova para ser astronauta. Olha só. Ele perdeu 4 vezes na prova, né, mas não desistiu, e ele conseguiu passar na última. Tentou 5 vezes. E tem uma palestra. Ontem a gente entrevistou o Gabe Gabriel, que ele trabalhou lá é uma pessoa sensacional. Ele trabalhou como engenheiro mais civil lá
na NASA, no Johnson Space Center, e ele trabalhava no McDonald's. Aí, de repente, uma vez na vida, ele falou que queria sair de lá porque ele construía carro de corrida, aí, que não estava tendo dinheiro para isso, aí levou 8 anos para se formar em engenharia e foi trabalhar na NASA. Então, mostrando que, na verdade, basta a pessoa, em algum momento, despertar, né? Sim, sim, com certeza. Aí, se eu tenho um questionamento, eu fico sempre me perguntando isso, eu queria ouvir de você também, onde você acha que a ciência, ou o cientista em si, não sei, onde que ele pode melhorar a forma dele de aproximar o público, de entender a ciência? Eu não sei, para mim, eu ainda tenho a impressão de que a ciência, para a maioria das pessoas, eu falo isso aqui para a minha família, né, que é fora da área, a minha esposa ainda é da área, mas a boa parte da minha família é fora dessa área da ciência. Então, eu vejo que eles têm uma dificuldade muito grande de entender como é que a ciência funciona. Parte disso é culpa de nós mesmos, cientistas, ou é culpa da população que não se engaja nisso? Não, é culpa da gente, né? Isso aí não tem nem dúvida. Isso aí é a culpa do sistema, né? O sistema acadêmico ainda é ultrapassado, né? A gente convive com isso, infelizmente, né? Você vê a sala de aula, é a mesma sala de aula do início do século XX, né? Então, não mudou nada. Então, na verdade, isso é culpa do sistema que a gente tem, né? É um sistema ultrapassado e que e isso aí também já foi usado durante muito tempo, né? Porque é só uma elite ter conhecimento da ciência, essa elite acabava dominando, né? Então, ela sempre foi uma ferramenta da elite, né? O conhecimento, de uma elite pequena, né? O conhecimento. Então, na verdade, a popularização da ciência é uma ação para permitir que mais pessoas possam também melhorar sua vida, ter uma ascensão. Então, na verdade, a gente também tem parte, né, de responsabilidade. Né? Falando da gente, que eu estou falando os pesquisadores, os cientistas, todos, né, porque muitos acabam ficando só no seu laboratório, fazendo pesquisa, né, não sente a necessidade de a academia, ela criou durante um período, agora as coisas estão mudando, né, por necessidade, mas um ambiente muito fechado. Você deve ter convivido com isso, eu tenho certeza, né? É um ambiente muito fechado. Tem uma palestra que eu até recomendo, quem quiser assistir, é do Kate Hobbs, esqueci o nome dele agora, é a palestra mais assistida do TED. É só entrar lá no TED, a palestra mais assistida que é dele é Sir Ken Hobbs, acho que é isso o nome dele. Que ele fala isso. Ele fala que nas festas que ele ia nos encontros científicos, as pessoas, quando tinham um som para as pessoas dançarem, elas, na realidade, elas só pensavam na cabeça, não no corpo, né? Porque o mais importante para eles é o cérebro, né? Centrar para escrever o trabalho, para fazer isso, né? Então, na verdade, eles esquecem que os Estados Unidos aprendeu muito bem isso, né? A gente veio aprender isso com eles. A NASA, para conseguir dinheiro, ela precisa convencer o Congresso a liberar recursos para eles. Então, por isso que eles trabalham com divulgação científica, não é porque eles querem, é por necessidade, para poder conseguir o recurso. Então, acho que é um caminho que a gente precisa, né? Às vezes a economia é o motor de mudanças, né? Então, como hoje em dia a gente está com problemas na liberação de recursos, então vai ser um momento também que eu acho que vai chegar a ter uma ruptura nesse modelo tradicional. A gente vai precisar buscar novos caminhos para que as pessoas entendam a necessidade de você continuar investindo na pesquisa científica, né? Então, acho que às vezes o que acontece, na verdade, apresentam novos caminhos, que às vezes são necessários e que, às vezes, infelizmente, tragédias como estão ocorrendo, fazem com que as pessoas tenham que buscar esses caminhos. Então, mas eu acho que a academia tem que mudar, né? O meio acadêmico precisa mudar porque a estrutura que ele tem é uma estrutura ultrapassada, né? Na minha opinião. Não, eu também concordo. Eu fiz essa pergunta mesmo provocativa para os alunos que estão aqui presentes, né? Mas eu compartilho essa mesma ideia que você falou aí. Eu também acho que é a academia que tem que mudar a sua forma de passar os conceitos, de chegar, de alcançar o público, uma linguagem mais fácil, mais simples e que todos possam, né, entender, que a gente evite, né, às vezes uma linguagem mais difícil que afasta o público. Não vou entender, não quero saber disso aí não, porque isso é muito difícil para eu entender, né? E a ciência não pode mas nem está restrita a isso, a essa forma mais complexa de passar conteúdo,
e nem está restrita aos laboratórios, né? A ciência ela tem que estar externalizada, você não pode fazer aquilo ali e guardar para você, né? Ah, vou fazer aqui no meu laboratório, meu experimento, e pronto, vou publicar um artigo, vai ficar por isso mesmo. Não, a gente tem que ter formas de alcançar o público externo para eles saberem o que a gente faz, saber onde o dinheiro dele está sendo investido, já que a maioria da pesquisa aqui no Brasil é feita a partir de dinheiro público. Então, isso precisa chegar no público, para eles entenderem, né, como é que a gente faz, o que a gente faz, para que, quando eu chegar numa situação dessa, né, com o que a gente está vivendo hoje, as pessoas já, né, a gente esteja mais preparado para enfrentar do que a gente está hoje, né? Faltando recurso, faltando... Não é verdade, é o que está acontecendo agora. E eu acho que o descrédito que a gente está vendo nas pessoas pela ciência, né, que as pessoas estão replicando opiniões, né, sem base nenhuma, é isso, né? As pessoas não verem os cientistas ou os pesquisadores como alguém próximo deles, né? Na verdade, ver com alguém que está distante do mundo deles. Então, é mais fácil acreditar, às vezes, num vizinho que posta alguma notícia que diz que é verdade, do que tentar buscar, né, alguém que ele acha que, na verdade, não está fazendo nada para melhorar a vida dele, não tem relação com ele, né? Então, acho que isso que está levando esse descrédito científico que a gente tem hoje. Eu nunca imaginei que a gente fosse ver hoje alguém defender a Terra plana. É uma coisa que foge completamente ao que se espera, né? Com tanta informação, né? E as pessoas hoje em dia se fechando em guetos, né? Exatamente. Na minha área, a mesma coisa, né? Esse movimento anti-vacina, para a gente que é da área da biologia, é assustador, né? Uma coisa que está tão bem estabelecida há vários anos, desde a revolução da vacina aqui, feito por Oswaldo Cruz, né, movimento todo, desde lá para cá, já teve erradicação de várias doenças, né? Varíola, sarampo voltando agora por conta desses grupos anti-vacina. Então, assim, para a gente que é da área, que entende, é assustador, né? E hoje está aí, ó, né? Hoje, qual é a nossa dependência para sair dessa situação? Uma vacina, né? Então, assim, é incrível a gente ter que passar por isso hoje em dia, né? Quando a gente imaginava que deveria estar passando mais por isso, né? O mais absurdo é você ter agora pessoas torcida organizada para remédio. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida. Porque remédio não depende de torcida organizada. Remédio é o médico que decide, né? Se você deve usar aquele princípio ativo ou não. Não é torcida que vai dizer se o remédio funciona ou não. Então a gente está fazendo música para remédio, estão pedindo para usar remédio. Eu nunca imaginei que eu fosse ver uma coisa dessa. Isso não é de função de um político ou de alguém para definir, né? Os remédios a serem usados é o que a medicina, né, definir, né? Tem órgãos para isso, eles vão estar analisando. Não adianta ter opinião sobre isso. O que vai dizer é o que funciona, né? É o que trata as pessoas e cura, né? Então nós estamos num mundo realmente que mudou, né? É uma coisa inesperada. E todos que estão nesse ambiente acadêmico, né, devem, né, de alguma forma, nesse momento, tentar contribuir para mostrar que não é o caminho, né? A opinião não pode estar acima da ciência, né? Então, mas isso é tudo passageiro, e às vezes essas coisas acontecem para ter mudanças que são necessárias para, quem sabe, a gente poder superar alguma coisa que mais à frente, se a gente não tivesse feito mudança agora, viriam a surgir, né? Então, eu acho que a gente, principalmente o jovem, que eu vejo, eu tenho muito contato com o pessoal mais jovem agora nesse momento, então tem muitas pessoas preocupadas com o futuro, então não devem se preocupar, porque eu peguei problemas sérios, você também deve ter pego no seu curso, né? Na época faltava recurso, tinha outros problemas, já houve outros surtos como esse no mundo, e a gente tem que seguir adiante, né? Mas vocês devem considerar a ciência agora como a base para as ações que vocês estão tomar nesse momento, né? Que é o momento de salvar vidas, né? Depois que salvar as vidas, a gente reconstrói o mundo, né? Mas por enquanto tem que estar vivo para poder reconstruir, né? É verdade, é verdade. A Paula comentou aqui do lado que também gostaria de ter visto histórias de mulheres revolucionárias que superaram essas expectativas também. E a gente Tem teve. várias. A Madame Curie, né? É, Madame Curie, né? Ela foi uma delas. Ela foi a única pessoa que eu saiba que ganhou o prêmio Nobel de Física e de Química, sim, né? sim. Então várias pessoas que contribuíram para a ciência, né? E Nessa época ela superaram um movimento machista muito mais forte do que o que a gente tem hoje em dia, né? Que ainda é muito forte, mas elas ainda enfrentaram uma época bem mais.
né? Não, muito. Tem fotos que ela está sozinha, né, cercada de homens, né? Então, mostra um exemplo. Tem vários que contribuíram, né? Eu É, citei esses exemplos que são os exemplos de alguns pesquisadores que superaram dificuldades muito grandes. Mas claro que as mulheres, só pela questão do ambiente que a gente tem, né? Que onde os homens sempre foram predominantes, então elas sempre tiveram uma dificuldade, já era só elas poderem estar na universidade, estudar durante um período, já era uma questão de ela estar rompendo barreiras, né, naquele momento. Então, e elas continuam agora. Agora tem várias. A Rosalie Lopes, eu vou citar uma agora. Tem uma brasileira, a Rosalie Lopes, que a gente entrevistou há pouco tempo. Ela nasceu no Rio de Janeiro. Ela é pesquisadora na NASA, né? E ela é a maior especialista do mundo em vulcões. Nasceu no Rio de Janeiro. Então, mostra. A gente tem uma entrevista dela lá que a gente fez há 2 semanas, né? E ela passou por todas essas questões. Claro que ela foi para a Europa, né, se formou na Inglaterra, então ela já pegou uma oportunidade, novas oportunidades, né? Mas ela rompeu essas barreiras todas e ela é uma das maiores especialistas em vulcões, tanto na Terra como fora da Terra, do mundo. E é brasileira, né? Então, muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta? O pessoal do CA aí, Hudson, tem mais alguma pergunta para ver? Franz, eu tenho. A gente está falando muito de cientistas de fora, mas a gente aqui tem você, por exemplo, Marcelo, que está há muito tempo com o Clube de Astronomia. Já acho que 26 anos, né? Conta para a gente um pouquinho quais foram suas dificuldades, por que você não desistiu do sonho. E muitos também não sabem, mas hoje o IFCentro tem um observatório por iniciativa sua também, você que ajudou a trazer, que ajudou a implantar o observatório. Se puder contar um pouquinho da história. o Hudson eu conheço bem, né? O Hudson, ele estava lá na UENF, né? Trabalhou lá comigo um período. Dificuldades todos nós temos, né? Eu tive, claro que não é fácil você desenvolver qualquer projeto, né? Para todos nós, né? No meio acadêmico. Eu acho que também todos os professores que vocês forem falar, né, conversar agora, tiveram sempre que enfrentar muitas barreiras. E eu acredito que a maior parte das barreiras também tem a ver com a estrutura das instituições também, né? Então, eu acho que isso é uma mudança que vai ser necessária ser feita, né? E a gente conseguiu, você imagina, um grupo que fica em campos, né, distante dos grandes centros, e a gente representa várias instituições internacionais, né? Quem devia estar representando essas instituições no Brasil era o grupo lá do Rio de Janeiro, né? Porque lá você tem o primeiro curso de astronomia do Brasil, fica no Rio de Janeiro, Observatório Nacional, né? O único curso há pouco tempo, agora tem um no IAG, em São Paulo, e tem um também em Sergipe. É, lá tem o Museu de Astronomia, lá tem o observatório, o planetário da Gávea, que é um dos maiores planetários da América Latina, né? E você imagina que só em Campos já tiveram em Campos representantes de 33 países do mundo, mais de 150 palestrantes convidados. A gente tem parceria com vários grupos no mundo e representa essas instituições. É uma coisa que eu nunca imaginei que um dia nosso grupo fosse conseguir chegar a isso. Mas para chegar até esse ponto, a gente enfrentou muitas barreiras, né? Mas nenhuma delas conseguiu fazer com que a gente não seguisse adiante. Então, acho que isso aí todo mundo vai enfrentar, eu enfrentei, todo mundo vai enfrentar, né? Mas isso aí faz parte também, né, da gente poder avançar, né? Então, aqui o observatório inicial do IFE foi o primeiro observatório público aqui do Norte Fluminense, né? Esse daqui do campo que está no campus centro, o Giri Vacek. A história dele foi um senhor, esse Giri Vacek, ele tinha um observatório em Friburgo, ele faleceu, e na época, se eu não me engano, o diretor era o professor Luiz Augusto, né? A gente conversou com ele, que ele tinha falecido e a família dele não tinha interesse mais por astronomia, mas queria que ele ficasse numa instituição, né? Mas aí a instituição tinha que ficar responsável por pegar o equipamento, fazer a manutenção.
e o IFE, na época o Cefet se interessou, e o pessoal do clube, a gente do clube, foi lá em Friburgo, né, num caminhão pegar. E a gente tem várias histórias desse tipo, né? Imagina, ele ficava dentro da casa, atrás de tudo, e tinha que atravessar a casa toda com a cúpula. A cúpula tem 3 metros de diâmetro, né? Então, tinha que tirar ela e atravessar a casa com ela. Então, tivemos que cortar uma árvorezinha pequena que tinha lá. E aí, a gente conseguiu uma madeira para descer com a cúpula. Botamos no caminhão e o caminhão tinha eu descobri depois disso, que o caminhão tem 2,5 metros, né, máximo, né? Então, ele veio de lá até aqui com uma parte para fora. Né? Então, foram 12 pessoas para carregar o telescópio, a cúpula, para tirar de lá. E ele veio na estrada e quando chegou em São Fidélis, o pessoal ficava apontando achando que era um disco voador, porque tinha aquele negócio prateado andando, né? Achava que tinha caído um disco voador e estava levando o disco voador. Então, e é bem interessante que é um senhor que desenvolveu projetos em Friburgo e o que ele desenvolveu agora está em Campos. Né? Então mostra como é que a gente tem mudanças, né, na história, né, que a gente não imagina. Né? Então, mas é isso, Hudson. Barreiras todo mundo tem, né, mas a gente seguiu adiante e dificuldades a gente tem que superar, não tem que a gente tentar desanimar, não. Né? Valeu, professor. Ruth, tá aí? Dá uma desligada no seu microfone aí, Ruth. Esqueci de desligar, foi mal. Tá tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Não tem. Acho que não tem nenhuma pergunta, não, professor. Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente está dando aqui, chegando próximo de 8h30 já. É isso? Deixa eu conferir aqui no meu relógio. Isso, 8h30. Então já dá para a gente finalizar. Gostaria muito de agradecer mais uma vez a participação do professor Marcelo, tá? Foi muito proveitoso aqui, esse tempo aqui conosco. Eu acredito também que os alunos tenham gostado bastante. Agradeço muito a participação de todos aí, a presença de todo mundo. E eu acho que, Ruth, a gente já tem o nome para a semana que vem? E o dia? Sim, a gente já tem, vai ser na próxima terça-feira também, França. Vai ser de novo João Almeida com o professor Milton, só que o nome dele Não, tudo bem. eu esqueci. Eu açaí. Acho que você deve... Sim, vai ser na terça-feira? Isso. Então, pessoal, vai ser na terça-feira. Vai ser na terça-feira mesmo, às 19 horas. Terça-feira, professor João, que teve a gente no primeiro dia, e o professor Milton Masaiko Kanashiro, que é um professor da UENF, foi inclusive meu orientador no doutorado, e a gente vai falar de um tema muito pertinente ao momento, né, que é uma vacina ao Covid-19. O professor Milton é dessa área, né, ele vai falar um pouco sobre isso, e provavelmente vai falar também sobre a implantação em campus, né, lá no HGG, em parceria com a Prefeitura e a UENF, dos exames para Covid-19. O campus vai passar a fazer, né, os exames de RT-PCR, que são feitos no LACEN hoje, lá no Rio de Janeiro, e o Milton está à frente desse projeto junto com o professor Renato da Mata. Então, o Milton vai poder explicar um pouco como é que está sendo implantado aqui em Campos, lá no HGG, em parceria com a UENF, esse esquema do laboratório para testagem, né, de RT-PCR, e vai poder também falar um pouco sobre as vacinas que estão em desenvolvimento hoje para Covid, qual o prazo que a gente vai ter, se sai esse ano, se não sai. Então, vai ser bem legal. Beleza? Então, agradeço. Ô, França, pode falar, Rússio. Teve uma menina que perguntou, a Paula, está perguntando qual será o próximo tema da palestra. Será cloroquiners, vacinas e perspectivas no tratamento da Covid-19. Isso aí. Então tá joia. Professor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Um abraço, então. Valeu, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todo mundo aí. Valeu, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado, Rússio. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite.